Olá, bem-vindos aos podcasts da Instável. Fazem parte de um projeto chamado Envolvimento. É um projeto de mediação de públicos que tem por objetivo melhorar, facilitar a experiência do público ao assistir a espetáculos de dança contemporânea. Está ligado aos projetos da Instável e à apresentação de diversos espetáculos da Companhia Instável. Hoje vamos conhecer a Catarina Campos e a Melissa Souza a propósito da sua peça Bound. Este trabalho está integrado nos Palcos Instáveis, foi apresentado nos Palcos Instáveis do Teatro Municipal do Porto e agora faz parte da Bolsa dos Palcos Instáveis Segunda Casa, que estará em digressão. Vou só apresentá-las muito brevemente. A Melissa é natural da Venezuela, estudou dança contemporânea em Caracas, danças urbanas em Nova Iorque e participou e venceu competições de hip-hop, house e estilo livre. Em paralelo com a Catarina, criou o Bound e o Playground. Trabalhou também com o Marco da Silva Ferreira e também com a Catarina, com o Jonas e o Lander. A Catarina é licenciada em Arquitetura, tem também mestrado em Arquitetura, dança desde os 12 anos, hip-hop, e esteve sempre ligada às danças sociais e danças de rua, nomeadamente do All About Dance. Esteve em Paris na Flow Dance Academy, fez o FAIC e, entretanto, começou a criar os seus trabalhos, nomeadamente o Bound e o Playground com a Melissa. Trabalhou também como intérprete do Jonas e do Lander. Muito obrigada às duas pela vossa presença. Eu gostava de vos colocar aqui uma questão, que é nesta vossa peça, o Bound, vocês exploram um pouco o conceito de identidade humana, nesta dualidade entre a singularidade de cada um e a ligação ao outro. De que maneira é que, eu gostaria de saber de que maneira é que me indicassem a razão desta escolha, deste assunto relacionado com limites e com ligações. Bem, Ana, obrigada pelo convite e por estarmos aqui. Em relação à tua pergunta, portanto, a temática, a escolha do tema vem de um aspecto mesmo muito pessoal, muito íntimo, que é sobre as relações interpessoais, as relações humanas. Portanto, a Catarina, como eu, termos tido experiências à parte que nos levassem a querer aprofundar mais sobre o tema, eu acho que a própria peça, como nós costumamos a dizer, é como uma espécie de organismo vivo. Ela vai transformando-se e vai adaptando-se mediante o ciclo da sua vida, não é? E o início desta criação era mesmo sobre focar nas fronteiras interpessoais dos humanos e a importância que isto tem, não é? A construção de uma identidade, uma individualidade, a construção de limites e respeito, autorrespeito dentro de uma relação, quer a forma que seja. E portanto a escolha, o próprio tema da peça vai mesmo tentar aprofundar neste sítio mais íntimo, mais, digamos, abstrato, não é? Porque é bastante aberto ainda e tem muitas entradas e muitas coisas por descobrir. Portanto, acho que, em resumo, é sobre isto. Então, a razão pela qual escolhemos este assunto. Nós, quando nos encontramos, acho que tínhamos muita vontade de nos conhecermos uma à outra também, através da própria dança. E inicialmente, quando nós começamos a explorar o que veio mais tarde a tornar-se o Duet Bound, nós nem sequer sabíamos muito bem o que é que queríamos fazer. Foi mesmo num lugar muito inocente e muito aberto, e falávamos muito disto, de experiências que tínhamos tido com outras pessoas e depois também de como é que era nos conhecermos através da nossa dança, que tinha pontos comuns, porque tanto a Melissa quanto eu nos ligamos em alguns vocabulários e alguns estilos de dança, mas ao mesmo tempo éramos muito diferentes e somos muito diferentes na forma como nos movemos. E isto de uma forma um bocadinho aberta, não definindo o que é que uma relação é nela própria, não é? Mas como é que dois seres humanos se podem ver um ao outro e relacionar um com o outro.
E este lugar de limite e laço que está interligado, porque quando temos necessidade de impor um limite é porque há um laço, seja ele um laço de proximidade que nos faz bem, seja outro, mas ele existe. Para nós foi mesmo muito interessante. Assim como este aspecto de como é que duas pessoas partilham o mesmo centro, sendo individual, que é quase impossível de alguma maneira, não é? Há aqui uma coisa estranha entre este centro está entre nós, então nós não temos um centro individual, mas depois o que é ter um centro individual e o que tipo de emoções e texturas é que isso traz ao nosso corpo? Portanto, isso foi sendo descoberto neste lugar aberto, vou dizer assim, dentro do tema. Vocês definem fazem um jogo de palavras, não é? Em torno, o bound acaba por ser um misto de laço, ou seja, bond, own, não é? Do próprio, e bound de limite, salto. É um pouco isto que vocês conjugam um pouco na vida real, não é? É a vida real. Sim, sim, até porque esses três termos, sim, quando nós definimos o nome foi tudo num ensaio só. Dissemos, pronto, temos que decidir, é hoje, temos que sair daqui com o nome deste dueto, desta peça. E essas três palavras ligavam-se, não queríamos que fosse bound com uma palavra já reconhecida e já existente, e esse own no meio faz todo sentido, porque efetivamente só a partir do momento em que nós nos apropriamos de nós próprios, não é? Tipo, nos colocamos como não, é isto que eu sinto, é isto que eu sou, é aqui que eu estou, só a partir desse lugar é que há realmente um verdadeiro laço, e depois é perceber que tipo de laço é que vai restar a partir daí. Portanto, há sempre isto, há o dou o salto, não dou o salto, este laço como é, como é que fica, e essa apropriação do eu, inevitável. Eu quero acrescentar isso que ela está a dizer, que também é super valioso, que acho que essa percepção só a temos em descoberto com relação com o outro, não é? Ou seja, esse sentido de apropriação de mim própria só acontece em relação com esta outra pessoa em frente. E, portanto, esse paradoxo foi sempre dos focos dentro da exploração da peça. A descoberta do eu é feita através da relação com o outro. É um pouco isto. Também, sim, sem dúvida. Para explorar este tema, vocês escolheram a dança contemporânea e as danças urbanas, ou danças de rua. Como é que se aborda um assunto simultaneamente tão vago e complexo, através do corpo e do movimento, e porquê estas escolhas? Então, em primeiro lugar, queria dizer este aspecto sobre o termo danças urbanas. Nós atualmente, já há algum tempo, vamos aprendendo, não é? Vamos nos informando, vamos chegando informações, vamos pesquisando e procurando, e percebemos que há uma certa sensação de apropriação em relação ao termo danças urbanas, que tem que ver com estas danças não serem ou não foram inicialmente provindas de um contexto central na cidade, que eram danças periféricas que surgiram na rua, em contextos de rua e em contextos de clubbing, de discotecas, de festa, de sair à noite. E então o termo danças urbanas passou a ser um termo que eu sei que ainda ele é muito usado, especialmente no âmbito mais institucional da dança contemporânea, para definir estas danças. No entanto, ele não está propriamente correto, vamos dizer assim, ou não respeita se calhar as comunidades e os contextos de onde ele surgiu. Portanto, se as pessoas ouvirem este termo, estamos a referir a estilos como o hip hop, como o house dance, como o popping, o locking, o wacking, o breaking, portanto, estilos que nascem de outro tipo de lugares. Pronto, para este tema fica. Depois, em relação, já digo a minha parte, em relação à escolha, nós naturalmente queríamos, isto é o que está nos nossos corpos e no nosso background, quer de uma quer da outra, não é? Era inevitável pegar nestas coisas como linguagens do nosso corpo e como sítios do nosso corpo, portanto eles estavam lá, não foram propriamente uma escolha de género, vamos trabalhar só este material ou esta dança, e ao mesmo tempo continuamos a dizer que é dança contemporânea porque efetivamente eles também não são puros, não estão a ser usados de uma forma pura, estão a ser usados ao serviço de uma ideia, ao serviço de uma exploração, não é? Nós estávamos no estúdio, ou às vezes nem era em estúdio, era cá fora ao ar livre, a trabalhar sobre isto, e era sempre sobre, ok, como é que duas pessoas estão juntas, como é que nós nos ligamos com uma parte do corpo, sem pensar se tem que ser house, tem que ser hip hop, não é? Isto está ali, mas ao mesmo tempo é uma coisa nova que estamos a inventar. Logo, inevitavelmente é contemporâneo para respeitar e honrar o termo
que o contemporâneo significa, não é? O seu significado. Acho que foi um bocadinho por aí. Se calhar no sentido mais prático, pragmático, nós fomos, pronto, a partir deste background nosso, tentamos definir quadros ou estados da peça que nos ajudassem como pontos de partida. Um deles sendo o boundaryless, por exemplo, que é o melting, o dissolver da tua própria identidade com outra pessoa, porque tu te entregas em demasia à relação, e como é que isso em termos de qualidade podia ser. E portanto fomos procurando texturas dentro do próprio vocabulário, dentro do universo lá está, das nossas danças, que não são nossas. Também procuramos muito o som corporal, o toque, o que é que isso evoca a nível de som, a nível de tensão, a nível também de propulsão do movimento novo, da repetição. Há uma parte dentro da peça em que nós repetimos sempre o mesmo argumento a nível de percussão. Isso gera um som diferente ou gera uma estética diferente a partir da mesma repetição. Por isso, foi jogando um bocado com estas ideias e estes estados, não é? E como estamos muito tempo unidas de cabeça, não é propriamente uma situação muito confortável. Nunca foi, nunca será. Aliás, temos muitas chatices com isto ainda. Mas essa partilha de centro torna-se por si só já uma qualidade específica, ou seja, eu acho que é uma das qualidades mais fortes e mais específicas dentro. Uma última pergunta. Esta peça foi desenvolvida através do programa Palcos Instáveis, como eu disse, estreou no Teatro Campo Alegre, no Porto, em coprodução entre a Instável Centro Coreográfico e o Teatro Municipal do Porto, e agora está em digressão através do programa Palcos Instáveis Segunda Casa. Eu perguntava-vos, vocês já falaram um bocadinho sobre isto, mas assim de uma forma mais específica, como é que foi o processo de pesquisa e de criação desta peça? Eu vou começar e a Cristina vai dar continuidade. Então, o processo inicial foi bastante ingênuo, bastante inocente, não é? Vínhamos com pouca bagagem em termos de criação, lá está, era a minha primeira experiência a criar com outra pessoa, portanto mantém-se essa humildade dentro do processo para mim. Foi muito importante porque acho que, lá está, por ser a primeira criação, foi entregar tudo, e foi bastante espiritualmente e fisicamente por inteiros, e portanto foi a minha primeira criação, e em paralelo também foi uma das criações mais importantes que já tive que passar. O processo da pesquisa, eu acho que continua sendo, há sempre coisas por melhorar e sempre coisas por renovar, e ainda hoje que vemos o vídeo achamos sempre coisas para alterar. Foi bastante intenso, sinceramente. Nós tínhamos uma primeira versão da peça que por acaso também apresentamos em Santa Maria da Feira e que não tem nada a ver com o argumento que usamos hoje, por acaso. Portanto, este dueto já viajou tanto em termos de argumento, por muito que não pareça, mas realmente viajou muito. Temos montes de vídeos geramos montes de vídeos e montes de movimentos que nunca mais chegamos a usar. E ainda hoje vemos e dizemos, isto podia também ser parte da quinta versão da peça. Por isso, sim, acho que foi um espaço continua sendo um espaço de transmutação e foi uma propulsão enorme, ou seja, gerou tanta coisa interna que não se mostra fora, mas internamente gerou. Eu não sei se não se mostra fora, ainda no outro dia ouvi coisas que nós não pensamos em pôr e na verdade as pessoas dizem, olha isto, olha aquilo, portanto eu acho que isso é um processo também mesmo muito interessante no universo da dança, porque abre muito espaço, não é? Tipo, o corpo abre espaço à interpretação, deixa um lugar misterioso, e eu acho que Bound tem um bocadinho isso, tem um lugar abstrato e ao mesmo tempo as pessoas conseguem definir algumas coisas, mas não conseguem. Então isso também é interessante porque nós próprios também estamos neste processo. Mas nós no fundo começamos a ir para o estúdio, foi em 2018, acho que foi ao final de 2018, qualquer coisa assim. Tivemos uma primeira versão que foi a Vigo, depois tivemos outra versão que foi a Santa Maria da Feira, e depois tivemos o apoio dos Palcos Instáveis, que já está neste lugar de terceira versão, que efetivamente sentimos que é a versão mais aproximada, em que estamos mais confortáveis com. Mesmo ele mantendo-se em aberto em alguns pontos, e há coisas que estamos sempre a melhorar. Por isso eu acho que isso também é muito relevante. Ela é relevante até porque esta ideia de que às vezes as peças têm que estrear e estar prontas, para mim não fazem sentido, porque não tem correspondido à minha experiência. Tem correspondido sim uma coisa de isto sai de uma maneira e depois olhamos para ela e vamos alterando, e às vezes alteramos estruturalmente.
e é preciso manter esse legado de experimentação, em especial em momentos como estes, em lugares em que é possível isso fazer, não é? Que não estamos aqui a falar de uma super pressão, essa pressão não, faz bem, mas não faz muito bem, de corresponder a alguma coisa. E eu acho que Bound tem esse lugar bonito em termos de pesquisa, de ok, estamos aqui, nós no Campo Alegre com a estreia nos Palcos Instáveis, tivemos uma disposição de público, agora se calhar na próxima vez queremos experimentar outra coisa que já tínhamos pensado, então se for possível vamos experimentar, e então eu sinto que Bound tem um processo ainda bastante aberto nesse nível. Em termos de pesquisa, também passamos por algumas fases. Houve uma fase também que a Ivana Duarte, nós não falamos disso, mas ela esteve connosco também em estúdio, que foi uma ajuda também muito preciosa. E tanto tivemos momentos em que trabalhamos muito a forma e a limpeza do movimento, como tivemos momentos em que fomos muito à energia e à textura. E o que é que certas memórias, por exemplo, de dizer que não a alguém que nos é muito significativo, transmitiam ao corpo. E pronto, e recentemente também ouvi, e foi também num programa da Instável, como tu sabes, este termo que era open-end, um final aberto, e achei muito interessante porque senti muita ressonância com Bound nesse lugar, porque já nos tinham dito isto na apresentação nos Palcos Instáveis, que era interessante porque o final ficava aberto à imaginação, não fechava, não dizia como é que tinha de ser aquela história ou aquela coisa, abria qualquer coisa. Então sempre achei isso interessante, portanto eu acho que isso acontece no próprio processo da peça, é um final que está em aberto, sendo um final, mas é um aberto ainda. Fantástico. Então, para o público, temos um final aberto, um processo aberto, um final aberto, aberto também às interpretações diferentes, não é? Porque, como vocês disseram, às vezes as pessoas interpretam coisas que não estavam não estão na vossa intenção, e isso também é um pouco aquilo que é a arte contemporânea, não é? Que cada um vê pelos seus olhos. E, portanto, se calhar até vemos coisas diferentes. Portanto, muito obrigada, muito boa sorte para esta digressão. Nos veremos. Obrigada a nós, Ana.